Na trajetória de João Batista aqui na Terra, nós podemos ver em seu chamado, entrega, propósito, renúncia, compromisso, abnegação. Será que em nossos dias existem jovens como João Batista? Olá, meu nome é Odak Carvalho e eu quero te convidar a fazer parte dessa série com o título Eu Sou a Voz. Mas já aproveita, entra no meu canal, curte, comenta, compartilha e vamos pra cima. Vamos para a Bíblia. Quero ler com vocês Lucas capítulo 1 e o versículo 80. Olha só o que diz. O menino crescia e se fortalecia no espírito e viveu nos desertos até o dia que havia de se manifestar em Israel. Quando a gente lê esse texto, muitas vezes dá a impressão que é o próprio Jesus. Mas nós estamos aqui falando de João Batista. E voltando um pouquinho, no mesmo capítulo 1 inteiro, você vai ver que o anjo do Senhor, no início do capítulo, aparece ao sacerdote Zacarias no templo. Ele teve um diálogo ali com Zacarias e falou: você e sua esposa foram escolhidos por Deus e vocês vão ter um filho. Só que Zacarias nesse momento não acreditou porque eles já eram velhos, mas ele estava orando há muito tempo a Deus pedindo esse filho. E Deus agora ouve a sua oração, envia um anjo para dar essa resposta, mas Zacarias não acredita. E por não acreditar, acontece algo até que é engraçado. O anjo deixa Zacarias mudo. E ele ficou mudo até o dia do nascimento do seu filho. E o interessante é que o relato do capítulo 1 de Lucas traz uma outra narrativa também. Mesmo com essa dúvida do pai, Maria, mãe de Jesus, vai visitar Isabel. E agora Isabel, já grávida de João Batista, tem um diálogo com Maria que já estava grávida de Jesus. A diferença de idade de um para o outro era de 6 meses. Uma carregava o precursor do mundo naquele tempo e uma carregava o Salvador do universo. Elas eram parentes. Então João Batista e Jesus, de acordo com estudos, eles eram primos. O interessante é que quando essas duas mães se encontram, os meninos no ventre eles já se mexem, os dois cheios do Espírito Santo. E aqui vem a primeira reflexão para mim e para você. Quem te chamou foi Deus. Deus tem um chamado para a sua vida, para a história da sua casa e para a história da sua família. Foi Deus quem nos chamou. Assim como Ele chamou, Ele tinha um propósito na vida de João Batista, Ele tem um propósito na vida do Odak e na vida de cada um de vocês que estão assistindo essa série. Você precisa entender nessa primeira mensagem que Deus tem um propósito para a sua vida, desde o ventre materno. Tudo aquilo que o anjo falou para o seu pai, para a sua mãe, sobre ele como profecia, ele viveu no seu tempo. O menino crescia e se fortalecia no espírito. João Batista era um garoto cheio do Espírito Santo, um adolescente cheio do Espírito Santo, um jovem cheio do Espírito Santo e viveu por um propósito. Se dedicou, se separou. Gastou tempo de qualidade com Deus no deserto. Quanto do nosso tempo nós temos investido naquilo que realmente importa? Quanto do nosso tempo a gente tem gastado com Deus como João Batista gastou? Se preparou no deserto? João Batista foi chamado por Deus para trazer uma mensagem para aquele povo naquele tempo, naquela geração. Sabe por que João Batista foi chamado por Deus? Porque o povo de Israel estava longe de Deus, distante de Deus. Eles não estavam mais conseguindo nem compreender as próprias profecias de Isaías, que falava a respeito do próprio João Batista e de Jesus Cristo. O povo de Israel daquele tempo, eles estavam cegos, líderes. A miséria, a maldade era muito grande. A fome, a miséria. As pessoas estavam sofrendo. Ninguém mais pensava em ninguém. O orgulho, a vaidade tomava conta do povo de Israel e de toda aquela nação. E de todas as cidades da vizinhança. Mas Deus, naquele tempo, naquela geração,
levantou um homem, um jovem, chamado João Batista. E Deus hoje está te chamando para você se levantar também por ele. Você já encontrou seu propósito de vida porque você está aqui nessa terra? Você já entendeu por que você foi chamado por Deus? João Batista compreendeu, aceitou, se preparou e viveu o propósito até o dia de anunciar a mensagem. Mas eu quero finalizar essa primeira parte dessa mensagem de João Batista, dizendo para você, jovem, aceita o chamado. Primeiro aceite o chamado e viva os propósitos de Deus para a sua vida. Um dia eu fui convidado por uma diretora jovem para fazer um culto jovem na sua igreja. E quando eu entrei na igreja, ela me passou toda a programação e ela me convidou para fazer a minha apresentação. Só que eu fiquei surpreso porque enquanto ela falava de uma outra vez que eu tinha ido na igreja dela e eu estava ministrando a palavra e falando de chamado, do quanto a gente precisava se dispor pelo chamado, de viver uma vida de comunhão com Deus, de constância, de lenha no altar. E naquele dia daquela mensagem, ela aceitou o chamado para ser líder. E aquela mesma jovem que estava me recebendo ali era a diretora jovem daquela igreja. E eu fiquei tão feliz assim porque eu percebi que uma jovem tímida aceitou o chamado de Deus. E muitas vezes por ser tímidos, por dificuldades, a gente não acredita no nosso potencial, a gente muitas vezes fala, eu não vou conseguir, eu não consigo, mas Deus te capacita. Assim como ele preparou João Batista, a sua família, até mesmo o seu pai que não acreditava, que estava mudo, voltou a falar e proclamar que aquele menino seria o precursor de Jesus. Assim Jesus quer fazer também comigo e com você, na história da sua casa, na história da sua vida e na história da sua família. Quer hoje você aceitar o chamado e ser o João Batista hoje moderno? Então eu te convido. Eu vou estar orando nesse momento para que Deus faça parte da minha e da sua decisão. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, pelo teu chamado, pelo teu propósito em nossa vida. Obrigado porque ao longo da história o Senhor sempre tem chamado homens e mulheres para fazerem parte do seu chamado, do teu propósito, Pai, que o principal é salvação de pessoas. Nos use, Pai, continue nos abençoando. É o que eu te peço e agradeço em teu nome, Jesus. Amém. Obrigado, galera, porque você ficou até aqui. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio da série Eu Sou a Voz. Tamo junto e vamos pra cima.